pessoal, hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo da série Alexandra Gomide Responde. E se você está gostando dessa série, já deixa aí o joinha, isso é muito importante aqui para o canal. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva se ainda não for inscrito. E se a sua pergunta não for contemplada no vídeo de hoje, calma, muitos vídeos ainda virão aí pela frente. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta selecionada para hoje foi da Vilma Mate. Existe transporte público em Braga? Não terei carro e preciso me deslocar no próprio local e ir ao porto umas 2 vezes por semana. Como fazer? Uma outra questão é a estrutura do comércio, supermercado. Bom, então são 2 perguntas aqui, né, Marta? Né, Vilma? Vamos lá. Primeira coisa, existe transporte público em Braga? Sim, aqui em Braga nós vamos ter os autocarros, tá? Aqui em Braga não vai ter o sistema de metrô, tá joia? O metro, né? Mas nós temos sim autocarro. O que ocorre é o que eu percebo, o pessoal comentando bastante, a inconveniência um pouco da limitação de horários. Por exemplo, os autocarros não vão até muito tarde. Então, para quem quer deslocar mais à noite, aí realmente fica um pouco limitado. Eu acho que eu já comentei em algum vídeo aqui, por exemplo, se você vai ao shopping, o horário do autocarro, ele encerra antes do shopping fechar. Então, assim, já aconteceu de algumas pessoas, assim, ficarem presas lá no shopping, ter que chamar um táxi ou um Uber, alguma coisa assim, para voltar para casa. Então, tem esses inconvenientes, mas temos autocarros, sim, autocarros muito bons, que circulam em todas as freguesias. Claro que as freguesias mais distantes, às vezes o horário é mais reduzido, mas dá para deslocar de autocarro sim. Mas tem que lembrar que Braga é uma cidade muito pequena e dependendo da sua morada, você resolve tudo a pé, inclusive, tá? Então tem que ter essa percepção também. Mas aqui você fala que não vai ter carro e que precisa deslocar para o porto. Bom, para ir para o porto existem os comboios também, tá joia? Aí o comboio é muito tranquilo, meia hora tem comboio, então assim, é muito fácil deslocar de Braga para o porto, tá joia? Então quanto a isso não precisa se preocupar. E aí a outra questão aqui é a estrutura do comércio, supermercados, farmácias, etc. São distantes? Bom, Vilma, esses supermercados, Pingo Doce, Continente, Lidl, esses que são mais, principalmente o Pingo Doce e o Continente, eles estão espalhados por toda a cidade, tá? Claro que tem os maiores, tem os menores, mas sim, estão espalhados. Então, muito provável que próximo à sua freguesia você tenha um supermercado sim. Farmácia também nós vamos ter espalhadas, nem todas vão trabalhar no sistema 24 horas, vão até mais tarde, mas aí sim tem algumas pontuais. Mas em geral, todas as freguesias ou juntas de freguesias, tá? Quando junta um grupo de freguesias, tem sim o seu comércio bem independente. Assim como tem as escolas, tem o seu comércio bem independente. Agora, uma coisa que eu acho importante ressaltar para você, Vilma, que vai estar sem carro, é que aqui em Braga realmente é muito fácil circular a pé, exceto no período de chuva, né? Como eu já comentei aqui também, né? Vou até deixar o vídeo aqui para vocês sobre a chuva. Deslocar na chuva aqui é um pouco complexo, porque a chuva aqui não cai necessariamente assim, tá? Mas aí você assiste lá no vídeo. Mas assim, em termos gerais, é muito fácil deslocar aqui sim. Então, no período que você conseguir transitar, que o tempo estiver bom e circular bastante, não vai ter problema nenhum. E se eventualmente precisar de um transporte, tem o autocarro, mas também, aí já não é público, né? Tem a opção de táxi, de Uber, que realmente, como é uma coisa eventual, às vezes nem pesa tanto assim no orçamento, tá? Porque em média, um deslocamento aqui dentro da cidade de Braga vai ficar 5, 6 euros. É uma média. Deslocou um pouquinho mais, vai para 6, 6,50, 7, um pouquinho menos, 4, 5. Então, assim, são valores pequenos,
na verdade, você vai ter que deslocar. E como é uma coisa eventual, não pesa. Se fosse todo dia, com certeza. Mas, eventualmente, esse deslocamento aqui em Braga é mais tranquilo. A próxima pergunta aqui vem do Carvalho Silva. Ele pergunta sobre franquia. Vejo que esse segmento está crescendo muito. Bom, Carvalho, eu cheguei aqui em Portugal, o meu primeiro empreendimento aqui em Portugal foi realmente uma franquia. Hoje não tenho mais essa franquia, mas assim, quando eu saí da franquia, eu não saí pela franquia somente em si, tá? É uma questão de sociedade, então isso aí já gera todo um contratempo por trás disso. Mas uma coisa que estava muito clara para mim, tá? Desde o início, quando eu pensei em empreender aqui em Portugal, é que o retorno seria pequeno. Claro que eu não imaginei que fosse tão pequeno, tá? Por que eu quero dizer isso? A própria questão da sociedade. Foi em pouco tempo deu pra gente perceber que uma franquia, um comércio, um estabelecimento não iria sustentar duas famílias. Então isso tem que ser levado em consideração para quem pensa em sociedade. Mas voltando aqui à questão da franquia, o que acontece? Quando eu saí dessa primeira franquia, eu ainda tentei arriscar uma outra franquia. Eu acho que eu até comento isso um vídeo que eu falo sobre empreender em Portugal. Vou tentar localizar e deixar aqui em cima para você também, que eu falo mais detalhadamente sobre isso. E ao fazer o plano de negócios dessa segunda franquia, nós percebemos o seguinte, que era completamente inviável, tá? Porque as taxas que a gente tem que pagar, o faturamento já é pequeno, ainda tem que pagar a taxa para a franqueadora. Enfim, o que sobra para quem está ali trabalhando, para quem está ali pegando pesado, é realmente muito pouco. Então é muito difícil sobreviver, manter uma família confiando só nisso. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas aqui nós temos todos os tipos de franquia, tá? Essas franquias que eu estou mencionando aqui, foi a que eu abri e a outra que eu tive pesquisando depois, são franquias boas, bem estruturadas, porque a gente vai encontrar todos os tipos, franquias mais baratas, franquias mais caras. Nesse vídeo eu falo sobre isso. Mas o que eu já recebi de retorno aqui também, que às vezes encontra franquias assim, 10 mil euros, nó que maravilha, olha, consegui um investimento baratinho, uma franquia que vai me dar o suporte. Aí é que tá, não dá o suporte, tá? Às vezes te mandam um PDF e é tudo que você tem de informação e de apoio daquela franqueadora. Então isso tudo tem que ser levado em consideração, tem que analisar bastante o que é viável, o que não é. É aquilo que eu sempre falo, vir analisar, entender o mercado, conversar com outros franqueados, tá? Para entender qual que é a estrutura, a necessidade e a potencialidade da franquia. Vamos lá para mais uma pergunta da Patrícia Balardim. Oi, Alexandra, tu comentaste que na tua opinião, exatamente, Patrícia, esse quadro aqui é somente de opinião, ok? É melhor chegar com crianças no período de férias. Exatamente, eu particularmente sou mais a favor. Mas como ficam as matrículas escolares? Não corre o risco de perder a vaga em uma escola próxima à residência? Bom, Patrícia, vou falar, claro, aqui da realidade Braga, da minha realidade aqui. Bom, por lei, a partir dos 6 anos, tá? Toda criança tem direito à escola. Então, independente do período que você chegar aqui, seja nas férias, seja período de matrícula ou não seja, se você está vindo do exterior, se você está vindo, não só do exterior, tá? Se você está vindo de mudança, a criança vai ter que ser absorvida por alguma escola. O que ocorre é que com a quantidade, né, de imigrantes, principalmente aqui na cidade de Braga, claro, aqui o número de brasileiros é muito grande, estima-se aproximadamente 30 mil brasileiros, mas não são só brasileiros, tá? Então, claro que com esse boom que deu, as escolas ficaram mais superlotadas. E aí, claro, que as escolas mais centrais são as mais procuradas, tá? As mais disputadas e, logicamente, as que mais têm problemas de vagas. Mas isso não quer dizer
que você fica sem escola. O que pode acontecer é que realmente aquela escola que você queria, aquela escola que te indicaram como uma boa escola, talvez você não consiga vaga. O que eu posso te tranquilizar é que o fato da escola ser central, isso não é garantia de nada. Eu tenho conhecidos aqui que os filhos estudam na aldeia e amam a escola, inclusive ganharam campeonato de robótica, campeonato de ciência no país, na região, vão disputar fora. Então, quer dizer, numa escola de aldeia. Então é importante, e quando eu falo assim, fora da área central, eu tô falando assim, 7 minutos da sua casa, 10 minutos da sua casa. Aqui é tudo muito próximo, aliás, de carro. Se você pegar seu carro aqui em Braga, tá? Se você seguir 10 minutos, caminhar 10 minutos com o seu carro, assim, pode ter certeza que já tá mudando de cidade, tá joia? Então, assim, é tudo muito próximo. Claro que para quem tiver sem carro, por exemplo, se você tá aqui na ponta do lado de cá, mais pro lado de Lamaçãs, e seu filho tá lá do lado de lá, em Maximinos, o deslocamento a pé é complicado. Então o carro ou o autocarro aí, nesse caso, vai te ajudar bastante. Então assim, mas não precisa ter essa preocupação, porque primeiro, o seu maior desafio aqui vai ser a morada. Primeiro você vai ter que achar um lugar para morar. Conseguir um lugar para morar, aí sim a sua próxima preocupação é a escola. E não vai adiantar você tentar determinar qual é a escola, porque realmente vai depender desse fator. Se as escolas no entorno da sua casa vão ter vaga, se não tiver, a própria escola, eles vão te orientar a procurar outros agrupamentos, enfim, vão te encaminhar para algum lugar. O que, assim, é muito interessante e é o que eu tenho acompanhado acontecer aqui, que às vezes a criança não entra de imediato numa escola mais próxima de casa, mas é questão de tempo para que você faça essa transferência. Entra numa lista de espera, conversa com o diretor da escola, fala, olha, tá muito complicado para eu ir lá para aquele lugar, eu queria estar trazendo aqui mais para perto de mim, para facilitar até eu buscar e levar, se for o caso. É tudo muito conversado, tá? Então, assim, não precisa preocupar. Eu costumo dizer o seguinte, para quando a gente pensa nessa mudança, né, a gente vira a nossa cabeça, a nossa vida de cabeça para baixo, leva um tempo para as coisas se ajustarem, leva um tempo para as coisas se assentarem. E assim, o desespero que a gente percebe é que a pessoa quer chegar aqui e que a vida continue no mesmo ponto que ela parou lá no Brasil. Não vai parar, não vai continuar. Então é um resgate. Então, claro, se você já de imediato, isso pode acontecer sim, de imediato você já conseguir uma escola bem próxima da sua casa, com vaga e pronto, fantástico. Mas isso pode não acontecer, mas é igual eu falei, dá tempo ao tempo que as coisas vão se ajustando. Eu já vi brasileiros aqui que de não conseguir vaga próximo à residência, a criança ser direcionada para uma escola de aldeia, e hoje, nem que paguem, os pais tiram as crianças lá da aldeia. De tão felizes, de tão realizados e apaixonados com o trabalho que está sendo feito. Então isso é importante levar em consideração. Então, em relação à vaga, o que tem que pensar é isso. O fato de você chegar no período de matrícula também não vai te garantir vaga. Nessas escolas mais centrais, nessas escolas mais procuradas, mais disputadas, a dificuldade é basicamente a mesma. Então, assim, como eu falo, gente, isso é muito pessoal. Porque, na verdade, você vai ter que colocar na balança o que iria te incomodar mais, o que iria te fazer sofrer mais. E, a partir daí, buscar o caminho, as melhores alternativas para minimizar o seu sofrimento e o sofrimento da criança. É igual aquilo que eu falei, isso é a minha opinião, um conselho que eu dou, é uma dica que eu dou, não sei nem o que eu... eu estou falando, assim, da minha vivência, do que eu tenho percebido. Então, não preocupa não, pode chegar no período de férias, apesar do que eu cheguei, olha só, mas o problema é que a minha realidade, como foi, eu cheguei aqui em 2016, muda um pouco, porque quando eu cheguei aqui em Braga, eu escolhi imóvel, eu escolhi a escola. Então, assim, é claro que a escola vinculada à morada, mas assim, eu podia escolher.
Eu tive muita opção de escolha dentro do mesmo agrupamento, porque estava tudo mais vazio. A cidade era muito mais vazia. Então, assim, mas mesmo assim, olha, eu cheguei aqui em maio, na verdade não, aqui em Braga, eu cheguei aqui em Braga, eu comecei a vir para Braga no período em junho, mais ou menos, justamente preocupada com a matrícula das crianças. E na própria escola que eu fui, por exemplo, eles me falaram, não precisa nem vir, volta aqui em julho, volta aqui lá para o dia 10, entre 8 e 10 de julho. Mas isso eu já percebi também que pode variar de agrupamento para agrupamento, de cidade para cidade, de segmento por segmento, o básico 1, básico 2, 3, percebeu? Então, assim, que vai matricular, vai. Porque, por lei, aqui criança não pode ficar fora da escola, então ele vai entrar em alguma escola. Então, é colocar todas essas informações na balança, pesquisar bastante, ler bastante, se informar bastante, se inteirar bastante com as pessoas que vivem aqui e tomar a melhor decisão. O que a gente deseja é que todo mundo, a partir da decisão tomada, que seja muito feliz. Continue acompanhando, já corre, já deixa mais perguntas aí para mim para a próxima semana e nos encontramos na próxima quinta nesse mesmo horário. Tchau, tchau!